Paz do Senhor Jesus. Neste versículo Deus vai falar contigo. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14 seguinte, que nos fala assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura ainda andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo no pano novo em veste velha, porque semelhantemente remendo rompe a veste e se faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompendo-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Louvado seja Deus. Aqui nós vamos ver um exemplo e uma explicação que o Senhor nos traz acerca da importância do jejum. Mas existe um questionamento aqui, que os discípulos de João jejuavam, os fariseus jejuavam, mas eles questionaram e perceberam que os discípulos não estavam jejuando, e que Jesus não aplicou isso para eles. Só que o Senhor traz algo tremendo aqui, que é uma explicação, que era como se Jesus está falando para eles: olha, eu estou aqui ainda, então não é necessário que eles jejuem. Por quê? Porque eles estavam em fase de aprendizagem. Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando, preparando eles. Jesus estava mostrando e fazendo muitos milagres. Aí como Jesus responde acerca de que eles não iam andar tristes, por quê? Porque eles eram filhos das bodas, ou seja, estavam sendo participantes daquilo que o esposo estava ensinando e pregando. E quem é o esposo? Quem é o esposo da noiva? É Jesus Cristo, e nós somos a noiva de Cristo. Mas Jesus já explica para eles e declara ali, de uma forma que nós vamos compreender, é que ele falou, que dizem que viriam em que o esposo seria tirado, ou seja, Jesus ia morrer, ia ressuscitar e ele seria levado aos céus. Era disso que ele estava falando. E aí então eles vão jejuar. Então Jesus estava explicando por que os discípulos naquela época não estavam jejuando. E aí ele dá uma explicação maravilhosa e que nós vamos entender que ela é espiritual. Louvado seja Deus. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente o remendo rompe a veste e se faz maior a rotura. Aqui Jesus está dizendo que para que a gente venha receber algo novo de Deus, é necessário a gente tirar aquilo que é velho. É necessário a gente se preparar, se revestir daquilo que é novo, se preparar, buscar, entender. Nós não podemos servir a Deus sem entendimento, sem sabedoria. Porque se nós vivermos de qualquer maneira, se a gente pegar o que é novo de Deus e trazer para a nossa vida, amados irmãos, e nós não vivermos a novidade daquilo que Deus realmente de fato tem para nos dar, isso vai se romper. Nós não vamos permanecer, nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós, que é a novidade no Espírito. Por isso ele cita que o velho, que o novo não tem como estar com o velho. Porque se nós pegarmos um pano novo e um pano velho e eu tentar remendar, não vai suportar, vai romper, vai rasgar e vai ficar muito maior a rotura. Ou seja, não existe possibilidade, amados irmãos, de nós termos aquele desequilíbrio em servir. Não tem como assim, sabe? Exemplo, eu tenho um pezinho aqui fora, um pezinho lá dentro da casa do Senhor. Nós temos que estar firmes para que a gente possa ser revestido da novidade de Deus através da palavra, através do ensino, através de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então ele fala para nós: filho, filha, se revista do novo,
Porque Jesus trouxe novidade de vida. Jesus Cristo trouxe a vida e vida em abundância. Nós vamos entender isso. Então, para que haja um novo na minha vida e na sua vida, é necessário arranca o velho, arranca o seu passado, arranca tudo aquilo que você já viveu até hoje. Porque quando você vai diante de Deus, se arrepende dos seus pecados, Ele mesmo fala na palavra dele que Ele pega todos os seus pecados e lança no mar do esquecimento. E assim nós também temos que se fazer. Eu preciso me separar do pecado. Eu preciso sair fora daquilo que até hoje eu vivi. Porque se Deus, que é soberano, que está acima de todas as coisas, me aceitou e jogou os meus pecados lá no mar do esquecimento, eu também preciso me desvencilhar. Eu preciso sair deste mundo do pecado e começar a viver a novidade. A novidade de Deus inclui santidade. A novidade de Deus inclui separação. A novidade de Deus inclui para mim que o que Deus tem para mim não cabe na minha vida cheia de pecado, cheia de engano, cheia de mentira. Então, é necessário. Por isso que ele diz, ele é o novo, eu sou o velho. Só que a partir do momento em que eu me revisto do novo para receber a novidade de Deus, e como eu faço isso? Quando aqui o esposo foi tirado, aí eu começo a jejuar, eu começo a ler a palavra, eu começo a me separar, eu começo a escolher o que é certo para a minha vida, começo a me preocupar em saber o que Deus pensa, como eu estou vivendo, porque nós temos que ter essa preocupação, irmão, porque a maioria das vezes a gente, não, tá bom, Deus entende, Deus aceita, Deus... Não é bem assim. Nós temos que ver pela palavra de Deus em que área nós temos que obedecer, em que áreas que nós temos que tirar o nosso pé de certas situações e certos caminhos. Aí vamos viver essa novidade, e essa novidade será vivida sim através de oração e jejum, porque hoje Jesus Cristo não está mais aqui conosco, físico, no corpo, tá no Espírito. E o Espírito Santo de Deus, ele exige de nós, irmãos, vida separada, vida santificada, vida no altar. E não tem como ter vida no altar se nós estamos vivendo com um pé no mundo e um pé, né, nas coisas de Deus. Nosso Deus, ele não aceita a mistura. Nosso Deus, ele não aceita aquilo que vive de qualquer jeito. Ai, Deus é amor, irmã Inês, ele me aceita do jeito... Não. Eu preciso dizer a verdade para os irmãos. Deus, ele precisa que nós nos posicionemos. Sim, para que, na verdade, ele venha fazer aquilo que ele planejou na minha vida e na sua. Porque Deus, ele não compactua com o erro e com o pecado, irmãos. Se eu estou servindo a Deus e eu estou no caminho e de repente eu saio do caminho, automaticamente o Espírito Santo também se afasta. Porque ele não é erro, ele não anda nos caminhos tortuosos, ele é luz e ele exige que nós também caminhemos na luz. Por isso ele fala, para que o tecido novo receba o novo de Deus e não venha se romper, é necessário estar novo. Não tem mistura. Não tem como misturar o novo de Deus com o velho. Porque se fizer isso, vai ter ruptura e vai ser um prejuízo muito grande. E ele cita também acerca do vinho. Vinho é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O vinho, se ele for colocado, se o novo de Deus, o vinho, for colocado na minha vida e o meu odre estiver velho, ele vai se romper. E aí vai ser desperdiçado aquilo que Jesus, com tanto sacrifício lá na cruz do Calvário, quando ele verteu lá o sangue dele precioso, para que eu pudesse receber essa novidade que é o vinho, que representa o Espírito Santo de Deus, e aí eu coloco a perder. Eu jogo fora a possibilidade de eu viver o novo através do Espírito Santo de Deus na minha vida, porque eu continuei tendo aquela vidinha de sempre, aquela vidinha mesquinha, aquela vidinha em que eu acho que eu estou certo,
Eu vou fazer do jeito que eu penso, do jeito que eu imagino, né? Não se preocupa em pensar, em fazer a novidade que Jesus Cristo de fato veio trazer para nós. E ele veio para nos trazer novidade, vestimenta, novo vestimento. Sim, Jesus Cristo veio trazer uma veste nova para mim e para você. E Jesus Cristo também trouxe o Espírito Santo de Deus para nos revestir de poder, de graça, de unção, para termos uma vida santificada e separada. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, curtam, comentem e compartilhem essa palavra. Abençoa mais alguém.